Obrigada. É com muito prazer que eu apresento a doutora Luciana Castiglion, que tem um PhD e é psicóloga voluntária, mãe e avó, e uma grande amiga minha. Ela fez um mestrado em psicologia educacional na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e um doutorado em psicologia na Pontífica Universidade de Campinas, na PUC de Campinas. Ela é mineira de coração e ela está morando nos Estados Unidos desde o ano de 2000 e nós nos conhecemos no ano de 2002. Ela é psicóloga escolar no distrito de Framingham e é consultora e orientadora de pais, mas o mais importante é que ela é uma voluntária da federação e as aulas dela são consideradas as melhores aulas em português que a gente tem. Luciana, pode ir. Muito obrigada por você ter aceitado participar e nos ensinar um pouco. Ai, gente, nós vamos conversar, porque todos nós também somos, né, envolvidos com essa causa, né, Patrícia? Como profissionais, mas também como pessoas. A gente sente no coração, né, a vontade de ajudar, de ser ajudada. A gente está junto. Então, hoje é um dia muito especial para mim, né? Nós já temos 20 anos, hein, Patrícia? Que incrível! E em momentos fáceis e em momentos difíceis estivemos juntas. Então, é muito bom estar aqui. Uma coisa que eu vou pedir, e eu agradeço o apoio da Seriane, é que eu não controlo muito bem o tempo. Então, eu gostaria que a Seriane me ajudasse a não me estender muito, para que fique uma coisa agradável, que outras pessoas possam, quando a palestra está gravada, a gente pode compartilhar e estender esse momento para outros momentos. Então, muito obrigada mesmo. A federação ajuda muitas crianças, ajuda muitos jovens e abre perspectivas de tanto legais, com convênios, com as lutas todas, os direitos da criança, a advocacia da criança nas escolas, a ajuda aos pais que às vezes não sabem navegar, né, aquele labirinto que é, né, você ter uma criança com necessidades especiais. Então, a federação, ela apoia a gente de muitas maneiras. E a federação me ajudou a me tornar uma voluntária melhor. Então, tem um bracinho da federação no Brasil, através dos meus grupinhos de Zoom, não são meus, são grupos de mães e de pais de crianças, a maioria delas no espectro do autismo, e um pouco do que eu vou trazer hoje vem também com a experiência desses grupos, em especial o grupo Supermães, que é um grupo de mais ou menos 250 mães em todo o território do Brasil. Então, a federação está dando frutos também no Brasil, tá? A ideia de empoderar os pais, de informar, de trocar e de fazer rede. Então, muito bom estar aqui. Bom, a Seriane, se você puder, você já coloca o primeiro slide. Eu vou falar só mais um pouquinho sobre mim. Eu sou mamãe, sou vovó, tenho algumas pessoas na minha família que são neurodiversas, estão dentro do espectro do autismo. Às vezes você quer dizer que mas aí tem a outra parte da família que fala que não é, mas enfim, eu também me debato com desafios dentro das necessidades especiais. Tenho uma filha que tem um AIP, um plano de desenvolvimento individual, de educação individual. Então, o caminho que a gente trilha, eu o conheço de várias maneiras, né? Como mãe, como amiga e como profissional. Então, hoje eu gostaria de conversar sobre a necessidade que nós, pais, temos de mudar alguns dos nossos procedimentos em casa quando nós temos uma criança especial. Criar filho é muito difícil. Eu já criei muito filho e já criei muito cachorro. E eu vou falar para vocês, tem filho fácil e tem filhos difíceis. São poucos que são fáceis, que a mãe fala assim, criei e nem vi. Mas o filho com uma necessidade especial, ele vai fazer com que a gente se especialize.
Então, filho especial, pais especialistas. Você tem que ser especialista em quê? Especialista no seu filho, né? Então, conhecer o filho é uma coisa muito importante. E às vezes a gente não conhece o nosso filho. A gente não conhece porque a gente observa pouco, a gente age muito, ouve pouco e observa menos ainda. A gente não conhece o nosso filho porque a gente às vezes não entende bulufas do que os nossos profissionais nos falam, com exceção da doutora Patrícia, que explica tudo direitinho, mas às vezes eu converso com algumas mães que acabam de sair de um relatório de neuropsicólogo de 20 páginas. Você entendeu o quê? Ela falou assim, nada, não entendi nada, sei nada. Então, é uma coisa, conhecemos os nossos filhos também através dos profissionais. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, como extrair o máximo de informação possível dos profissionais que estão tentando ajudar nossos filhos. E conhecer também a partir do que os professores nos informam. Então, a questão escola, especialistas e casa. A Seriane, você pode botar o primeiro slide, querida? Por favor. A Seriane, a gente não está vendo, mas ela está aqui. A Seriane, ela trabalha com todo o departamento de português da federação, e então ela que faz com que tudo que acontece em língua inglesa, de língua portuguesa, aconteça. Então, a Seriane pode mandar o primeiro slide. A gente sempre esbarra nas questões técnicas, né, de tecnologia, entre slide, desaparece a minha imagem, eu tenho certeza que ela deve estar trabalhando com isso para lá. O tema de hoje, eu já vou começando, é o que eu chamo de bem crescer. Eu dei esse nome, eu gosto do nome. É uma forma de pensar o nosso dia a dia para fazer duas coisas, diminuir os problemas e aumentar as facilidades. Então, o que é diminuir problemas? É diminuir situações de paradas no desenvolvimento, diminuir situações de crises no desenvolvimento, né? Por que as crises são ruins? Elas são irritantes, elas são difíceis para nós, mas o grande problema das crises em casa, das dificuldades com disciplina, com agressividade, com recusa da criança, é que elas prejudicam o desenvolvimento. O desenvolvimento acontece no corpo da criança, no coração, nas palavras, mas tudo vem do cérebro. E o cérebro que vai organizando o desenvolvimento. Então, quando a gente tem uma crise, o resultado da crise, para nós, é que a gente fica ou brava, ou triste, ou com medo, né? Mas para a criança, a crise se expressa aumentando algumas substâncias dentro do cérebro que não são boas, são as substâncias do estresse, são as moléculas que o cérebro solta quando ele está super estressado. E essas moléculas, de uma certa maneira, brigam ou não permitem que novas conexões, novas coisas que precisam acontecer dentro do cérebro aconteçam. Então, as crises não são boas, nem para nós, nem para a criança. E nós temos também que promover o desenvolvimento. Como é que a gente promove o desenvolvimento? Quando a gente não é especialista. O desenvolvimento, a Patrícia está conseguindo falar com a Seriane para ver se os slides vão entrar? Não? Gente, se não tiver slide, nós vamos sem slide mesmo, que eu já decorei. Eu não sei o que você está falando que não tem slide, o slide está ali. Mas eu não estou vendo. Não sei, eu acho que o problema é aí no teu lado. Não, você está no telefone? Eu estou no telefone. Tá, então só usa assim o dedo, ela deve estar na próxima tela. Espera aí que eu vou ver. Eu também não estou vendo, não, no meu iPad. Estou vendo, não. Gente, vocês estão vendo os slides aí? Porque eu estou com eles aqui. Eu estou vendo só o primeiro. Vendo. Só uma conversa para o bem crescer. Isso, exato. Foi o que ela pediu. Ela pediu para voltar para o número 1. Então, eu não estou vendo. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ter que ter uma gambiarra aqui. Porque eu vou falar do primeiro slide, eu vou memorizando, aí eu vou pedir para a Seriane, se você puder, Seriane, você lê o título do slide, e aí eu já sei o que eu tenho que falar. Pode ser? Uau, que nem diz, vamos tentar. Então, tá. Então, a gente já falou sobre o primeiro slide, que é o nosso... Oh, que bom, a Tanise já está aqui nos ajudando, dizendo que ela já viu os slides. Então, vamos passar para o segundo slide, meus amores. Aline, obrigada. Segundo slide.
O segundo slide fala a doutora Luciana Castrilon, Então, você já psicóloga. sabe, sou eu. Exato. Tenho o meu queridíssimo Janusz Korczak. Eu agora não faço mais nenhuma conferência, palestra, nada sem mencionar o nome dele, para que o nome dele permaneça no mundo. Dr. Janusz Korczak, que era um pediatra polonês, que durante 32 anos manteve 2 orfanatos, que ele desenvolveu uma prática de profundo respeito à dignidade da criança, muito contato com a natureza, a autogestão, as crianças tomavam decisões com bastante autonomia, e o uso da mídia para defender os direitos da criança. Quando o nazismo chegou, Dr. Korczak marchou com as suas crianças para o gueto, e quando chegou a hora delas irem para o trem e para serem mortas, ele escolheu morrer com elas. Então, ele é o meu herói pessoal, e quando eu tenho alguma dificuldade, eu volto e leio as palavras dele, e me junto com outras pessoas que que gostam, que amam o Dr. Korczak, e eu gostaria que vocês se lembrassem do nome dele com carinho, e procurem o Dr. Korczak, tem muito material online, ele tem muita coisa bonita, e a gente vai falar um pouquinho mais das coisas lindas que ele fez durante tanto tempo. Bom, passando para o próximo slide. Está aparecendo as estradinhas? Isso, o desenvolvimento acontece. Isto. Então, quando um cérebro vai se desenvolver, o cérebro da nossa criança, vocês vão ver que tem aí 3 fotinhas. A primeira foto é de uma estradinha asfaltada. É uma estrada fácil, né? Então, na nossa criança, no cérebro da nossa criança, vai haver a formação, o desenvolvimento do que a gente chama de caminhos neurais. Então, na hora que a criança precisa fazer alguma coisa, aquele conjunto de neurônios vai se alinhando e a informação vai passando por ali mais rapidinho, criando como se fosse uma avenida de formação de informação. Informação entrando pelos olhos, pela pele, pela língua, pela boquinha da criança, por que for, e informação saindo. Os movimentos da criança, as palavras da criança, e quando ela cresce, os desenhos ou o que ela escreve. Então, entrando ou saindo, o cérebro pode ter avenidas. Tudo que é fácil para o cérebro vai acontecer como? No tempo adequado e da forma mais natural. Aquilo que a nossa cultura nos ensinou, né? Então, por exemplo, a minha filhinha de 34 anos, aprendeu a fazer xixi no pinico, eu nem ensinei. Ela viu os 2 irmãozinhos sentando no pinico, ela falou, ela sentou, quando eu vi já estava treinada. Quem teve que treinar uma criança no espectro do autismo a sentar em cima de uma privadinha, mas não tem tônus muscular, fica com medo, segura o ânus, não consegue fazer o cocô, a hora que acabou de botar no chão, andou para ali para o corredor, fez o cocô no chão. Então, esta criança é muito mais difícil de você conquistar a independência da higiene do que uma criança que aprende por si só. Então, existem avenidas, conquistas que são fáceis, vamos dizer assim. Também existem, no cérebro da nossa criança, as estradas barrentas, os obstáculos, as montanhas, que tem que cavar um túnel dentro da montanha, né, para conseguir varar, para conseguir fazer o desenvolvimento acontecer. E, às vezes, esses bloqueios são permanentes. Por exemplo, uma criança com uma deficiência visual, com uma paralisia cerebral. Então, você vai estar passando a vida contornando o obstáculo, né? Colocando, e a humanidade tem feito isso de forma linda, né? Tem paralisia cerebral? Vamos fazer uma tela sensível a toque? Acaba beneficiando a humanidade inteira, né? Nós nos beneficiamos das conquistas que foram criadas para as pessoas com necessidades especiais. A gente pode contornar, não enxerga, mas pode ter uma bengala com um sensor. Então, nós vamos compensar, nós vamos contornar, ou nós vamos criar o caminho. Então, às vezes, quando a gente fala de desafios ao desenvolvimento, os pais, os professores e os especialistas têm que se juntar, porque ali a passagem não vai ser criada com facilidade, vai ser mais difícil, ou talvez, às vezes, até impossível. Então, nós temos que criar
um atalho ou um caminho alternativo, né? Isso em todas as áreas do desenvolvimento. E quando a gente tem um obstáculo, o que a gente vai ter que fazer? Então, essa é a terceira foto. A gente tem que pegar aquelas avenidas, aquilo que é forte, aquilo que é bem desenvolvido na nossa criança e utilizar os nossos recursos, mais os recursos da criança, para conseguir criar estratégias mais fáceis para ensinar. Né? Então, aí vem a nossa criatividade, vem a nossa invenção, vem a nossa capacidade de colaborar com os outros. Mas não vai ser feito da mesma maneira que uma estrada simples. Ela exige mais esforço e mais sistemas. Né? Nós vamos falar agora sobre a criação de novos sistemas. Pode passar, por favor, Aceriane. Recursos para o desenvolvimento. Recursos para o desenvolvimento. Aí são as avenidas. É tudo que é fácil. Gente, eu falei para vocês que eu lembrava tudo, mas eu não lembro. Então, recurso é tudo que é fácil. São as competências que a criança já tem. Eu não lembro o que está escrito aí, mas eu vou falando. Eu posso falar para você. Um título de cada vez: competências motoras, grossa e fina. Isso. Eu vou falando, se eu esquecer, depois você me lembra, tá? Então, aí a gente vai falando assim, o que a criança já conquistou? Então, a sua criança tem um desenvolvimento motor grosso, o tônus, ela é forte, ela anda, ela consegue correr, ela sobe escada. A competência motora fina, ela consegue ter um desenvolvimento da sua capacidade mais delicada e mais especializada. São competências motoras. Temos as competências sensoriais, a capacidade de integrar, de compensar. Se ficar muito quente, muito frio, muito iluminado, muito colorido, tem criança que, para ela, tanto faz, ela se acomoda fácil com tudo, né? Se a roupa tem etiqueta, ela vai, ela veste, ela sai brincar. Então, tem também as capacidades de coordenar e integrar e modular a parte sensorial. Nós temos as competências sociais, a capacidade que a criança tem de fazer novos contatos e sustentar esses contatos, né? O esperado é que a criança consiga se relacionar com crianças da idade dela, um pouco mais velhas, um pouco mais jovens, e também com adultos. E nós temos as capacidades de regulação emocional. O que é isso? Vocês são jovens, eu sou velha. Existe um brinquedo chamado João Bobo. O João Bobo era um tipo de um balão que tinha um peso embaixo. Aí você jogava o João Bobo para cá e ele voltava. Jogava o João Bobo para cá e ele voltava. Então, o que é isso? É a capacidade de regulação emocional. A capacidade que a criança vai desenvolvendo de sair de um estado de desconforto emocional e voltar para um estado que a gente chama de estado de calma e alerta, né? Então, esses são recursos que a sua criança pode ter, né? E os recursos do raciocínio. O cérebro é uma máquina de aprendizagem que consome açúcar para queimar energia, né, para fazer energia, e ele precisa de duas coisas. Ele precisa de rotina e ele precisa de novidade. Se tiver rotina demais, ele não vai crescer. Se tudo estiver confortável para o cérebro, ele não vai crescer, não vai desenvolver. Se tiver muita novidade demais, é o caos. Então, o cérebro também não gosta. A criança não gosta de viver no caos. Ela precisa da confusão, né? Ela precisa de rotinas e novidades na proporção correta, né? Para ficar uma comida para o cérebro, uma comida gostosa. Então, com essa dieta apropriada de rotinas e novidades, a criança vai desenvolver as suas capacidades de raciocínio, de saber o que é igual, o que é diferente, o que é antes, o que é depois, o que é causa, o que é consequência e o que é conceito, que é uma coisa muito importante. Tem criança que sabe o que é colher, garfo e faca, mas não sabe o que é talher, né? Conhece o círculo, o quadrado e o triângulo, mas não sabe o que é forma. A gente conhece o gato, o rato, o macaco, mas não sabe o que é mamífero. Então, esta hierarquia conceitual é extremamente importante para a criança. Tudo isso são recursos. Esqueci alguma coisa?
Esqueceu intenção, iniciativa e interesse. Ah, esqueci a criança, olha só. Isso é uma coisa do Dr. Korchak. Ele sempre achava que era muito importante consultar a criança em todas as tomadas de decisão, mesmo crianças bem pequenas. Então, aquilo que a nossa criança aprecia, tem iniciativa, é um guia para o nosso desenvolvimento. Teve uma mãe outro dia que falou assim, qual que é o seu problema? A gente estava conversando e a mãe falou, eu não aguento mais, eu arrumo a cozinha, passo o pano, ele vai lá, pega, abre o filtro, aqueles filtros do Brasil, deixa derramar a água, inunda a cozinha, pega tudo que está embaixo da pia e joga no chão. Para me sacanear. É a opinião da mãe, na época ela estava muito brava, ela falou para me sacanear o negócio. Quando a gente vai ver, por que é que essa criança é tão atraída pela água e pelas panelas que estão embaixo da pia? A criança está te expressando a iniciativa dela, a motivação, o sentido de agência dela sobre o mundo. E a gente precisa muito observar esse lado. Teve uma criancinha também que ela tinha uma tosse que era de autoestimulação de autismo. Tosse, 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 e a mãe desesperada. Aí eu perguntei para a mãe assim, estudo online, né, gente? Então, no Brasil não tem terapeuta, não tem nada, não tem, vai tu mesmo. Aí, conversando com ela, eu falei para ela assim, que horas que essa criança não tosse? Ela falou, quando tá tomando banho. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Aí a gente começou a colocar água nesse dia a dia dessa criança muito mais vezes, de várias maneiras. E aí a mãe, observando, ela foi conseguindo superar uma dificuldade a partir do próprio sentimento de conforto, de iniciativa, de motivação e de interesse da criança. Então, a gente tem que pensar nisso como um recurso, né? Próximo slide. Desafios para o desenvolvimento. Aí são os desafios. Esse eu vou falar da parte mais básica até as partes mais abstratas e mais intencionais do cérebro. Para as crianças que têm dificuldades, necessidades especiais, um dos primeiros desafios é a parte sensorial e motora, né? Algumas crianças no espectro do autismo ou com algum transtorno metabólico, elas não vão perceber o mundo da mesma maneira que a gente. Então, o calor pode incomodar, o frio pode não incomodar, a textura de uma etiqueta, uma cor, um brilho, a luz fria, tem muita criança que não dorme, quando você vê, o problema é a luz fria. Então, as crianças podem ter desequilíbrios na calibragem sensorial. E nós podemos ajudar a nossa criança, porque pode ser um grande desafio, né? Por exemplo, a necessidade de regulação do sistema vestibular da criança, do equilíbrio, faz com que algumas crianças no espectro do autismo precisem ficar rodando ou pulando. Então, a gente vai ter que calibrar isso, porque senão o resto não acontece, né? As outras coisas da vida, do desenvolvimento da criança não vai acontecer. Então, nós temos as dificuldades sensoriais, temos as limitações motoras, né? Uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, ou ela tem um desenvolvimento atípico mesmo, como uma paralisia cerebral. Então, tem aquela criança que é hipotônica, então ela é molinha, e o torso não equilibra direito, então aí vai complicar tudo, como é que ela vai colocar as mãozinhas no prato para conseguir comer, como é que ela vai se equilibrar na privada para ela conseguir fazer cocô, enfim, são dificuldades na parte do planejamento muscular e da alimentação de volta, porque o corpo manda informação de volta. Onde está meu pé? Onde está meu bumbum? Onde estão os meus braços? E no caso das nossas crianças, às vezes esse feedback para o cérebro não é bem feito. Então, nós podemos ter uma criança medrosa, que tem medo de pular, que tem medo de sair, e tem medo, às vezes, até de sair lá fora, pela necessidade de acomodação visual. Nós temos crianças também, me avisa se eu estou correndo muito, tá? Porque eu estou querendo correr para a gente poder conversar. E tem crianças que têm desafios importantíssimos em atividades do raciocínio, né?
Elas têm aquelas coisas que eu falei que era recurso, às vezes a nossa criança pode ter um atraso cognitivo ou uma deficiência intelectual. Então, eu ouço muito as mães falando, meu filho é agressivo, meu filho tem TOD, tem transtorno opositor. Quantos anos tem seu filho? 3. Bom, já vamos duvidar que é opositor com 3 anos, mas tudo bem. Mas por quê? Se ele quiser pegar um negócio e não conseguir, ele chora. E aí a gente fala assim, mas por que será que está acontecendo isso? Porque, às vezes, a criança tem um atraso no raciocínio. Ela queria fazer uma coisa, aquilo não acontece, ele não sabe por quê, ele não sabe como se comunicar, então, porque raciocínio e linguagem estão muito juntas. Então, não é só que a criança ficou aborrecida porque a bolinha caiu no chão. A criança fica amedrontada, com raiva, ela não entende o que está acontecendo. Imagina que você está tentando pegar o metrô para o casamento do seu primo, só que você está em Tóquio, um dos sistemas de metrô mais complicados do mundo. Você pega o metrô, você sai num lugar que você nunca imaginou que você fosse sair. Você pode sentar e chorar, como as nossas crianças às vezes sentam e choram, ou gritam, ou chutam. Então, as dificuldades no raciocínio e no desenvolvimento de sistemas de comunicação adequados podem causar, e muitas vezes causam, dificuldades na regulação emocional, né? Nós temos crianças que são especiais, porque toda a nossa capacidade de sentir emoções é regulada por neurohormônios que são produzidos no cérebro. Se houver alguma dificuldade de nascença, a criança já nasceu assim, ou de percurso, né? Os traumas, as dificuldades que acontecem quando a criança é pequenininha, que hoje a gente está chamando de efeitos adversos na infância, né? É o sofrimento, né? Quando a família não está conseguindo dar conta das necessidades daquela criança, então há sofrimento, né? Então, esses sofrimentos também podem abalar, prejudicar a capacidade que a criança vai adquirindo de voltar para o estado de calma e alerta, né? Tem criança que ela está com uma dorzinha de ouvido, você coloca um paninho no ouvido, você senta com ela, você chama o cachorrinho, cocora um pouquinho, daqui a pouco ela está boa. Tem criança que está com uma dorzinha de ouvido, às vezes do mesmo tanto, mas ela não consegue emocionalmente imaginar que daqui a pouco ela está melhor. Então, são vulnerabilidades emocionais, né? E na grande família dos autismos, nós temos os desafios imensos para o desenvolvimento das interações sociais. A gente precisa tanto uns dos outros, né? Nós estávamos aqui pelejando para conseguir gravar, conseguir eu entrar na própria sala para estar com vocês, e de repente precisou da Seriane, a Seriane também não estava dando conta, de repente a Patrícia entrou para ajudar, a doutora Patrícia entrou para ajudar. Então, a gente precisa uns dos outros para nos regularmos emocionalmente e para darmos conta daquilo que é difícil para nós e também para celebrar alguma coisa. Se você arrumou um namorado, arrumou um emprego ou conseguiu uma coisa interessante, você fica louca para contar. Por que você fica louca para contar? Porque a corregulação emocional é uma coisa muito importante. O cérebro não gosta de ser sozinho. Mas quando ele tem dificuldades de estabelecer essas relações, é muito difícil. A doutora Jane Goodall, que é aquela senhora que ajuda a salvar os chimpanzés, ela tem uma dificuldade social muito grande, porque o cérebro dela não reconhece faces e não reconhece estado emocional da pessoa no rosto. Ela não consegue dizer, é como os autistas, né? Ela não consegue dizer, lendo o rosto da mamãe, é para eu ficar feliz ou é para eu ficar triste? Essa é uma das raízes do problema da criança no espectro do autismo. Ela não consegue encontrar no rosto da mamãe respostas de como é que ela deve estar se sentindo naquele momento. Então, ela fica muito mais sozinha com a sua experiência emocional. Então, dificuldades e vulnerabilidades sociais também prejudicam o desenvolvimento emocional. Esqueci alguma coisa? Na minha opinião, you cover everything. All right. Planejamento muda. Agora vamos para onde que nós vamos mudar? Deixa eu ver que horas são.
Será que alguém pode me dizer? Eu estou sem relógio. E agora? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, 8h16. Ah, 8h16, tá bom. Então já vamos terminando. Vamos lá. Para a gente poder conversar. Então, o próximo, vocês estão vendo aqueles tratores, aquilo tudo na foto, falando assim, bom, não tem estrada? Nós vamos fazer a estrada, nós vamos fazer acontecer, né? Então, a gente vai precisar criar novos sistemas e novas rotinas. E agora eu vou pedir super ajuda da Celiane, porque a Celiane vai me falar cada linha e eu vou comentando. Pode fazer isso para mim, Celiane? Claro. Criando documentos fáceis de usar para identificar desafios, definir as metas para rotina e crises. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é sugestão, mas a experiência mostra que isso é muito bom. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa que a gente não sabe fazer, é bom a gente virar estudante de novo. Então, o que eu recomendo, tem mãe que já chega, gente, a coisa mais linda. Ela já vem com aquele arquivo, ali ela tem resultado de exame, ela já arruma, e a federação tem curso para ajudar justamente nesse aspecto, né? De você se organizar, ter tudo documentado, para poder levar para os profissionais, né? Eu estou falando de uma coisa um pouquinho mais facinha, é de você criar uma pastinha para você. Criar para você identificar quais são os problemas maiores que eu tenho com as crises, que tipo de crise que eu tenho, quais são as metas que eu tenho para minha criança, não são os terapeutas, que eu entendo que é importante para minha criança. Você tem uma criança de 4 anos que é não verbal, qual que é a sua meta mais importante? Por exemplo, desenvolver sistema de comunicação. Né? Então, você vai criar, hoje nós não vamos falar como é que cria, mas o documento tem que ser simples, bom para você. Então, eu estou trabalhando o quê? Eu quero o quê? Esse mês, esses 2 meses. Eu quero que a minha criança, se eu falar o nome de um objeto, que ele escolha, eu vou dar 2 objetos, se eu falar o nome do objeto, ele vai pegar aquele objeto. É isso que eu quero. Eu quero que ele consiga reconhecer o nome dos objetos. Vamos supor que seja isso. Uma meta simples. Então, a primeira coisa é criar um sistema de anotação. A mãe fala, posso fazer o treino de higiene com a minha criança? Ela tem 5 anos, é não verbal. Aí, outras pessoas falam, aos 5 anos ela já deveria estar treinada. Não. Eu pergunto, quantos minutos a sua criança fica seca durante o dia, sem fazer xixi? Não sei, toda hora eu troco. Não, não é toda hora. Precisa anotar. Então, quando você tem um sistema, que hora que fez xixi, vou checar de meia em meia hora, que hora que fez cocô, o que foi que eu fiz depois que ela fez cocô, você vai poder ter uma meta muito mais eficiente e atingir melhor a sua meta. Pode seguir, a Celiane. Está até gostoso assim. Criando um sistema simples de comunicação com cuidadores e especialistas. Gente, isso é fundamental. Eu tenho algumas mães nesses grupos, que eu sou consultora, que são analfabetas. Então, elas morrem de medo, mas eu falo para elas, por favor, chegando no final da consulta, peça para o doutor gravar para você no WhatsApp, né? Você liga para alguém e deixa ele gravando ali, ou você mesma cria uma mensagem para você guardar o que é mais importante que o profissional falou para você. Se você não entende laudo, comece a juntar as ajudas, pessoas que têm um pouco mais de estudo, pessoas que falam a língua em que o relatório foi escrito. Procure estabelecer uma forma de comunicação. Então, vou começar a dar o remédio. Como é que eu vou informar a enfermeira da escola que meu filho começou a tomar um anticonvulsivante? Né? Como é que ela vai me falar se ele comeu ou não comeu? Como é que eu vou anotar que horas que ele dormiu ou não dormiu, porque agora ele está tomando um remédio para hiperatividade? Então, criando sistemas de comunicação, escola, especialista, cuidadores e eu, que quem ancora o processo da criança normalmente é a mãe e o pai. Né? Então, é super importante criar esses sistemas. Grupo de e-mail, né? Para você conseguir mandar, agora ninguém mais usa e-mail. Então, os especialistas dificilmente usam o WhatsApp. Então, o que você vai utilizar? Né? Mensagem de telefone? Você vai aprender a usar um fax? Eu não sei, fax não é muito bom. Mas você vai tentar usar sistemas de comunicação. Né? E isso é extremamente importante. No caso das escolas, eles utilizam agora
os e-mails, o Remind, tem vários aplicativos para você conseguir se comunicar com as pessoas. E você, aquilo que for importante, você vai passar para aquele seu caderno com as metas. Você fala, tá tendo dificuldade para entrar no ônibus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, é importante criar sistemas de comunicação e perder a vergonha de falar que você não entendeu nada. Que às vezes, esse é um grande problema das mães que levam as crianças para o consultório, que às vezes elas ficam com vergonha de falar, não entendi nada. Então, é importante perder a vergonha de fazer pergunta. Não existe pergunta imbecil, são todas inteligentes. Toda pergunta é inteligente. Estabelecendo prioridades. Estabelecer prioridades. Extremamente importante. As prioridades vão ser, que eu acho, minha opinião, sempre, calibrar o sensorial da sua criança, número 1. Número 2, ela tem que estar confortável. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Uma criança que está, assim, destrambelhada na minha escola, na escola em que eu trabalho, destrambelhada. Aí eu fui ver, sabe quantas horas de tela essa criança tem por dia? 6. Então, o sensorial dela está totalmente desregulado. Então, a primeira meta para essa criança é calibrar o sensorial, né? Através de atividades que calibram o sensorial, né? Então, é muito importante estabelecer metas. Então, sensorial, a meta de regulação emocional, que a sua criança consiga voltar para um estado de calma e alerta, aprenda a pedir estratégias de regulação, se ela não consegue fazer sozinha, ou consiga utilizar sozinha as estratégias de regulação sensorial. E o terceiro pilar, que eu acho muito importante, é a comunicação, que ela consiga expressar o que deseja e que você precisa, e você consiga expressar o que você vai fazer para responder a necessidade dela. Próxima. Identificando nossos recursos, nossas fragilidades. Gente, desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você falou 1, 2 e 3 da relação à prioridade. 1 é calibrar o sensorial da criança. Isso. O 2 eu me perdi um pouco. A terceira é comunicação. Mas o 2 eu me perdi um pouquinho. Regulação emocional. É a criança ser capaz de se acalmar. Ok, muito obrigada. Tá bom? Então, por exemplo, uma criança perfeccionista e muito ansiosa, a gente pode ensinar estratégias para falar assim, tudo bem. Então, você brinca com essa estratégia, você está ensinando para ela. Aí, a próxima vez que ela queria desenhar e saiu errado, aí você faz, tudo bem. Então, é preciso praticar com antecedência, mas é uma prioridade. Tá? Okay. Aí o próximo são as nossas, o cuidador, a mãe, o pai presente, porque tem pai presente, pai que não vale nada, né? Então, as mães, na maioria, são aquelas que ficam. Então, nós temos um risco muito grande de exaustão do cuidador. Por quê? Porque a gente sofre muito com o preconceito, com o isolamento, né? A criança com necessidades especiais, muitas vezes a rede de apoio social, ela acaba desaparecendo, né? Ou ficando muito restrita. Então, acaba sobrecarregando os cuidadores responsáveis. E aí, é extremamente importante a criação de um círculo de apoio para nós, porque nós não aguentamos sozinhas. É muito difícil. Então, é preciso que você preste atenção, principalmente no seu sono, todo mundo tem direito de dormir, na sua hidratação do cérebro, o cérebro não pode ficar sem água. Eu não sou médica de jeito nenhum, mas todo médico que eu converso fala, cérebro é importante, doutora Patrícia pode até comentar depois, cérebro precisa estar hidratado, cérebro precisa estar bem nutrido, não pode ficar com aqueles picos de glicemia, dá um danoninho, 18 gramas de açúcar, dá mais um todinho, são mais 36 gramas de açúcar, a criança fica despirocada. Você fala, não, agora nós vamos trabalhar já na base do mingau de aveia, do angu de fubá, que vai dar uma nutrição adequada para esse cérebro. Então, nós precisamos dessa tranquilidade para nós estarmos lúcidas e tomarmos as decisões que o nosso cérebro precisa. Não só o nosso, mas o da nossa criança. E dormir, que é muito importante para as mães também. Próximo. Alô, alô? Gente, será que vocês estão aí?
Estamos sim, é por causa que o microfone demorou um pouquinho para conectar. Tá Apoios à aprendizagem em casa. Isso. Então, a gente pode, em casa, criar a dificuldade para chegar na facilidade. É necessário, quando a gente tem uma criança com desafios especiais, que a gente esqueça um pouco a avenida. Esquece que tem um jeito fácil de fazer. Vamos fazer o jeito difícil, o jeito especializado, né? Por exemplo, a criança não gosta de lavar o cabelo. Então, qual é o problema? Sensorial, né? A textura, a hora que a água cai ali, é a mesma coisa que está caindo chumbo derretido. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer de um jeito diferente. Você vai fazer cantando, você vai fazer dentro, mergulhando numa piscina ao invés de ser no chuveiro. Você vai tentar desenvolver uma nova forma de ensinar aquilo que você queria. Você quer que a sua criança seja flexível e ela adora polenta? Você vai fazer polenta cortada em pedaços pequenos e grandes. Aí você fala, que bom você está comendo pedaço pequeno e pedaço grande. Que bom, você é bem flexível. Você vai ter que criar, você fala, mas que coisa estúpida falar isso para a pessoa. Não é estúpido. Você vai criar uma forma de ensinar aquilo que você quer. Quer ensinar para a sua criança o conceito de tempo? Você pega um barbante, coloca do lado da televisão e fala, são 20 minutos. Aí, cada 5 minutos, você vai baixando um bonequinho grudado, um pregador de roupa, grudado no bonequinho. Ó, acabou. E agora? Onde vamos? Qual é o próximo? Então, você criou uma situação diferente para estimular o desenvolvimento e o ensino em casa. Né? Isso é importante. Agora, acho que já vai passar o slide, né? Planejamento do dia a dia. Gente, esse daí é o pronto, eu vou falar, esse nós vamos conversar. O planejamento do dia a dia, eu não lembro de jeito como que eu organizei, mas eu vou falar grosseiramente. Você vai planejar dia de semana, dia de fim de semana, dia que tem neve, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Dias especiais, visitas, idas à igreja, enfim. Então, do que é feito um dia? O dia é feito de rotinas. Primeira coisa que a criança tem, toda criança, vai escovar dente, vai tomar banho, vai botar o pijama, vai dormir, vai acordar, vai beber água, vai comer. Esses são as âncoras do seu dia. Então, a gente vai fazer o quê? Um horário. Que horário que eu vou acordar a minha criança? Que horário que eu vou colocar a minha criança para dormir? Só que é bem mais complexo, porque cada uma das crianças de vocês, você vai planejar de uma determinada maneira. Uma criança que tem dificuldade para dormir, colocar essa criança para dormir, o dia a dia dela vai ser planejado para dormir, começando com as longas caminhadas durante o dia, apagar todas as luzes da casa na hora do pôr do sol, deixar só abajurzinho. Então, você vai planejar as suas rotinas de acordo com as necessidades da sua criança. Então, tem as rotinas do dia a dia. Você vai deixar aquilo lá fixo, porque todo dia ela vai fazer isso. No final de semana vai variar um pouquinho, né? Vai dormir um pouquinho mais tarde, enfim. Aí tem as rotinas, que são as rotinas de aprendizagem, de ir para a escola, de ir para a terapia, de ir para as consultas, né? Que também são atividades. A consulta não é tão rotineira, mas tem as saídas de casa, as explorações da comunidade, né? Às vezes você fala assim, é tão simples, o cérebro precisa passear, todo cérebro precisa andar. Nós somos primatas, nós temos 99,7% de moléculas organizadas do mesmo jeito que um primata. Então, o primata anda muito. Você tranca um chimpanzé no zoológico, ele fica estressadíssimo, começa a lamber ferro, começa a morder corrente, porque ele precisa andar. Toda criança precisa andar, todo ser humano precisa andar. Mas, às vezes, para uma criança no espectro do autismo, por exemplo, para andar, tem que botar creme no nariz para não entrar cheiros do mundo. Tem que colocar óculos escuros porque tem muita luz. Tem que colocar um boné porque tem muita face. Tem que colocar uma mochilinha atrás porque o corpo se sente perdido no espaço, então tem que ancorar essa criança. A criança corre na rua, você tem que colocar coleirinho.
Vocês percebem que não é simples? Então, as explorações da comunidade têm que ser planejadas. Eu vou ao supermercado, que horas? Hora que não tem ninguém, né? Vou ficar no supermercado quanto tempo? 5 minutos, para começar a acostumar a sua criança com essas rotinas de saídas para a comunidade, né? Então, todas as rotinas para a nossa criança, tem as rotinas avenida, que você não vai precisar ensinar, mas tem aquelas rotinas que vão precisar, sim, da sua intenção e da sua organização. E aí tem as rotinas ou as atividades que vão no meio, nos recheios dessas situações em que a criança não está em casa e as rotinas do dia a dia de autocuidado, nós vamos ter as atividades de enriquecimento e aplicação daquilo que ela está aprendendo na terapia, né? Então, você vai ter a recreação dirigida, que é extremamente importante para a nossa criança, aprender a brincar, né? Aprender a brincar, aprender a consumir mídia, não pode ficar jogando Subway Station, que não ensina nada, que até dificulta a acomodação visual. Tela tem que ser utilizada para promover desenvolvimento e não para bloquear. Então, o nosso planejamento do dia a dia, eu vou usar os eletrônicos para ajudar a desenvolver o cérebro da minha criança e não para bloquear desenvolvimento, né? E o que eu chamo de arquivo de ideias. Ideias. Pegar as batatas, colocar num balde com água, deixar no meio da cozinha enquanto eu estou cozinhando, que está lavando a batata ali para mim. Essa é uma atividade. Pegar a bolinha de ping-pong, jogar no ventilador e a bolinha pipoca para cá e para lá. É uma atividade. As atividades têm que ser classificadas e organizadas de acordo com a idade mental da criança. Você vai escolher o lugar. Então, você pensa assim, na cozinha, o que eu posso fazer? No quintal, o que eu posso fazer? Na escada do prédio, o que eu posso fazer? E você vai ficar cheia de ideias, de atividades, de recreação e estimulação da sua criança. Ok? Quando uma parte do seu dia, você vai dedicar, eu acredito que em média, 1 hora por dia, nós podemos dedicar para crianças pequenas, 15 minutos por dia para uma criança um pouco mais velha, mas independente, para fazer o ensino explícito de alguma coisa que ela precisa aprender, né? Então, aprender a fazer xixi no pinico, aprender a fazer as tarefas de casa. Então, é aquela hora em que você vai ter uma direção maior ainda daquilo que a criança vai aprender. Aprender a tomar banho sozinho. Então, você vai ter um currículo. Assim, o que eu estou ensinando para minha criança essa semana? Né? Comer com a colher. Pode ser uma meta. Então, você vai ter um horário no seu dia em que você vai trabalhar uma habilidade específica. Aprender a atravessar a rua, por exemplo. Então, você acaba vendo que o seu dia, você tem mais clareza. E aí, isso reduz crise, porque a crise, ela melhora muito quando você já sabe o que vai acontecer, vai ajudar seu filho a viver as transições, a interromper uma atividade, colocar outra, e isso reduz as crises. E você vai ensinando a sua criança como voltar para o estado de calma e alerta, através, por exemplo, da calibragem sensorial. Quando eu estou bravo, o que eu faço? Tem uma caixa de geladeira com um colchonetinho lá dentro tem uma lanterninha, minha mãe já praticou isso comigo, a hora que a criança está muito brava, você fala assim, não está na hora de ir para Bate-Caverna, não. Então, enfim, cada criança vai ser uma, mas você pode, organizando o seu dia a dia, planejar como é que você vai intervir em crises. Eu nem vou me estender na questão da crise, eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar com quem quiser, que chama Crises, são o que eu preciso fazer na situação de crise, mas a maioria dos problemas da crise se resolve com o planejamento das rotinas e o ensino do que a criança pode fazer ao invés de quebrar tudo, jogar tudo e armar um piti, né? Vai haver outras apresentações e vocês prestem bastante atenção naquelas que vão falar sobre antecedentes, comportamentos e consequências, né? Analisando a nossa crise, escrevendo, né? Você, deu um piti, onde foi? Como foi? Aí você vai aprender, o que eu preciso ensinar para o meu filho que o meu filho ainda não sabe? E aí você vai prevenindo cada crise, tá bom? Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, eu queria deixar aberto para pergunta, gente.
a federação é uma comunidade, e eu acho que essa conversa não vai se extinguir. Eu sou voluntária, estou sempre à disposição, e eu quero compartilhar com vocês aqui um sonho que a Patrícia e eu, a Ciriane, é mais novinha, mas nós tínhamos um sonho de fazer da federação um repositório de recursos, né, como esse, né, dessa gravação, para ser compartilhado com outras mães. E vocês podem ajudar a federação nesse sentido, sugerindo temas, visitando o nosso site, enfim, ajudando a federação a ser cada vez mais efetiva. Não só para nós que estamos aqui, né, na Nova Inglaterra, mas também para os nossos irmãos e irmãs